Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre nota de corte nos tribunais regionais do trabalho. Eu sei que muitos de vocês têm a percepção e existe um mito por aí que fala que você precisa fechar o seu concurso de Tribunal Regional do Trabalho, a sua prova de Tribunal Regional do Trabalho para ser aprovado, para conseguir uma das vagas ou para conseguir pelo menos ser chamado em 4 anos. E eu vou mostrar para você se isso é verdade ou se isso é mentira até o final desse vídeo aqui e vou mostrar para você também qual foi a minha nota, quais foram as minhas notas em todas as matérias no concurso que eu fiz. Vou mostrar aqui, eu tirei um print na época do site da FCC, porque para quem não sabe, essa informação não é tão fácil, porque a FCC não divulga tão simples assim para todo mundo, e eu vou mostrar aqui para que você tenha uma ideia e você possa se basear através das minhas notas para o seu concurso também. Primeiramente, vamos falar, antes de mostrar para vocês as minhas notas no TRT da 23ª Região, vamos falar se você realmente precisa fechar ou não a prova de tribunal para ser aprovado ou para conseguir pelo menos tomar posse em 4 anos. É importante falar isso porque são duas coisas diferentes entre ser aprovado e tomar posse em 4 anos de concurso. Ou pelo menos estar dentro das vagas e tomar posse, dizendo melhor. Porque muitas vezes as pessoas levam em consideração que os tribunais regionais do trabalho ou que tribunais, de uma forma geral, vão nomear somente as pessoas que estão dentro das vagas. E isso não acontece. Eu já falei isso daqui mais de uma vez para vocês, pelo menos a cada 2 vídeos eu falo isso. Não se baseie pelas vagas nos tribunais regionais do trabalho, porque normalmente os tribunais regionais do trabalho, TRTs, vão nomear muito mais do que o número de vagas. Às vezes vai sair com cadastro de reserva, vai sair com 8, 10 vagas e no final das contas vão nomear 100, 150, 200 pessoas. Então, assim, uma coisa é você se basear qual era a nota de corte que você precisaria para dar dentro daquelas 10 vagas ali que tinham no edital. Aí, se você for observar, geralmente são 60 questões em tribunais regionais de trabalho, vai ser lá 58 de 60, e aí o pessoal vai dizer, nossa, precisa fechar a prova. Outra coisa é você se basear quanto você precisaria para estar em uma posição que te daria uma esperança de nomeação em 4 anos. É bem menos do que isso. E aí, pensando nisso, eu vou mostrar aqui para vocês a minha nota, dizer a minha posição e tudo mais que vocês queiram, ou enfim, que vocês achem que pode ser proveitoso para vocês saberem, beleza? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês sem mais enrolação. Vamos nessa. Essa daqui são as minhas notas e é bom deixar claro que eu fui 15º lugar no TRT da 23ª Região para o cargo de técnico judiciário. Se você for puxar a nota, o meu nome vai estar em 16º, mas é porque tem um PCD na minha frente. Então, na lista geral, eu até achei que tinha sido 16º. Se você for ver lá no Maus TFCC, lá no dia que eu fiz o texto lá agradecendo a todos os professores e tudo mais e tal, eu falo 16º, mas depois eu fui entender que eu fiquei, na verdade, em 15º, porque tinha um PCD lá na minha frente que, enfim, no final das contas, se você pegar a lista geral, meu nome está em 15º. Se você pegar a lista total, meu nome está em 16º, beleza? Então, essas foram as minhas notas aqui. Quanto é que você tirou, Matheus? Bom, nos conhecimentos gerais, deixa eu até marcar aqui para vocês, porque eu não sei se fica grande o suficiente para vocês verem. Nos conhecimentos gerais eram 20 questões, eram 60 questões no geral, eram 60 questões em toda a prova, 20 questões de conhecimentos gerais, eu acertei 18 questões. Então, pô, fui muito bem. Eu errei uma questão de português, eu vou já falar aqui por matéria, mas enfim, eram 20, eu acertei 18. Em relação aos conhecimentos específicos, eram 40 e eu acertei 36. E aí você me diz, meu Deus, Matheus, você foi muito bem, você fez 54 de 60 questões. É uma nota muito alta, realmente. E de fato, é uma nota alta, mas vamos pensar assim, eu fui 15º lugar. Eu fui chamado junto com a primeira leva do meu regional que foi nomeado. Tem gente sendo nomeado no TRT 23 até praticamente hoje. Então, assim, você não necessariamente precisaria tirar a nota que eu tirei para ser nomeado em 4 anos. Então, é isso que você tem que mudar de chave. Em relação a cada uma das matérias, vou comentar aqui com vocês para depois fazer esse disclaimer. Foram 14 questões em português, eu acertei 13 questões em português. Foram 4 de sustentabilidade, eu acertei 3. Foram 2 de regimento interno, eu acertei as 2. Para você ver a importância
daquelas matérias que geralmente são matérias negligenciadas pelo pessoal, como sustentabilidade. Eu fiz 3 das 4 questões de sustentabilidade. Não vou perder questão de sustentabilidade. Não é porque é uma matéria que normalmente não está no meu ciclo de estudos que eu não vou estudar no pós-edital. Se eu já estiver bem, é o que eu falo para vocês, em direito administrativo, em direito do trabalho, em processo do trabalho, em direito constitucional, pegar uma sustentabilidade no pós-edital é muito tranquilo. Você vai pegar, pô, eu tinha tempo para ler várias vezes o conteúdo de sustentabilidade. Por quê? Porque eu já estava bem em direito constitucional, administrativo, trabalho, processo de trabalho. Agora, se eu não tivesse bem nessas matérias, como é que eu ia ter tempo para ler sustentabilidade? E aí não só eu ia perder muito mais questões aqui na parte específica, mas eu não ia ter tempo para pegar essas questões de parte geral. A mesma coisa em relação ao regimento interno. É claro que eu levei sorte por acertar essas 2 questões de regimento interno, porque regimento interno são ali 300 artigos. Eu, obviamente, não lembrava dos 300 artigos, mas eu me dei essa oportunidade, porque eu li algumas vezes o regimento interno e eu sabia que é o que eu sempre falo para vocês ali, a parte inicial do regimento interno é muito importante, a parte que fala do tribunal pleno é muito importante, e você tem que ter esse tipo de estratégia quando você vai estudar, e a estratégia se mostrou muito eficiente, porque de 2 questões eu acertei as 2 questões de regimento interno. Poderia ter vindo uma que eu ia errar, porque eu não estudei tudo com o máximo afinco de regimento interno, porque não vale a pena? Poderia. O que a gente faz? O que eu faço, geralmente, regimento interno? Bom, vou estudar ali a parte inicial, como eu falei, com muito afinco ali os 20, 30 primeiros artigos ali do regimento interno. Vou estudar as partes que falam de tribunal pleno com muito afinco também e vou dar uma lida ali no resto. Pode dar certo? Pode dar certo. Pode você acertar uma questão de 2 também e pode você acertar as 2 de 2. Você precisa levar sorte também. Você tem que estudar para se dar a oportunidade de dar sorte para você ser aprovado. De direito constitucional, sempre foi uma matéria que eu fui muito bem, acertei as 10 das 10. Direito administrativo, acertei 9 de 10. Direito do trabalho, 10 de 10. Foi uma prova fácil de direito do trabalho, não era uma matéria que eu era muito bom. E em processo do trabalho, que eu também não era muito bom como direito do trabalho, mas não foi uma prova tão fácil assim, eu acertei 7 de 10. E aí você me pergunta, meu Deus, mas pô, você foi muito bem. Primeiro que vamos pensar, se como eu falei, eu fiz 54 de 60 questões. Eu errei 6 questões de 60. Eu errei 10% da prova, se você for parar para pensar. Eu sei de pessoas que foram nomeadas nesse mesmo concurso que eu, que erraram, que fizeram 48, 49 questões de 60 e uma boa redação, porque você tem que levar em consideração que isso aqui é só a parte objetiva, tá? Não é redação, não. A redação eu tirei 81, ó, que também não é uma nota tão alta, mas que para essa prova, a gente pode até falar depois sobre redação, para essa prova foi uma nota alta, mas não é uma nota geralmente tão alta assim. Mas em relação à prova objetiva, falando primeiro, cara, vamos lá, teve gente que tirou 48, 49 questões e que foi nomeado no final das contas, pode ter sido nomeado depois de mim, demorou um pouco mais, mas foi nomeado. Se você parar para pensar que de 60 questões, você errou 12 questões e ainda foi nomeado, cara, não é um número tão baixo assim de erros, se você for levar em consideração. E você ainda conseguiu ser nomeado em 4 anos de concurso. Então, essa história de que você precisa fechar o concurso de tribunal regional do trabalho para ser nomeado em 4 anos, não bate. Talvez você precise fechar a prova para ficar entre os 10 primeiros. Mas para ser nomeado, são 2 coisas completamente diferentes. Você vê que eu errei 6 questões, eu errei 10% da prova, eu fiz 81 na redação, que não é uma nota mágica, mas para essa redação foi uma nota boa, em consideração ao que as outras pessoas tiraram, e eu ainda fiquei em 15º lugar no final das contas. A FCC, ela tem uma parada aqui que é um tal do desvio padrão. Então você vê aqui que existe esse multiplicador aqui, não sei se a gente pode chamar assim, que é o desvio padrão. Ela leva em consideração não só as questões que você acertou, mas se a maioria das pessoas acertou aquelas questões que você acertou, se você acertou algumas questões que nem todos acertaram, você acaba ganhando mais ponto por isso. Se você erra uma questão que a maioria acertou, você é penalizado. Então esse desvio padrão ele é meio obscuro e por isso que não dá pra gente levar em consideração a nota fria, simplesmente. Então, pode ter uma pessoa que acertou 60 questões e a outra pessoa que acertou... Pode ter uma pessoa que acertou, na verdade, 50 questões e a outra que acertou 50 e as duas ficaram em posições diferenciadas por causa do desvio padrão. Mas é bom para você ter uma ideia. Qual seria o padrão que eu levaria, dito tudo isso daqui, que eu estaria levando em consideração se eu estivesse fazendo simulados na minha casa, para eu saber se, valeria a pena eu fazer a prova, eu viajar, gastar do meu suado dinheiro para poder fazer prova em outro estado e tudo mais. Cara,
pelo menos 50 questões e uma boa redação. Dá para ser menos que isso? Dá, mas você tem que levar em consideração que no dia da prova o seu rendimento tende a diminuir, tá? Então, assim, você tende a ter um rendimento um pouquinho pior no dia da prova, você vai estar mais nervoso, são questões que normalmente você nunca viu igual, você tem aquela situação de prova e tal, então a tendência é que você diminua um pouco o seu rendimento. Então, se você tiver consistentemente nos seus simulados fazendo 50 questões de 60, pô, você tá errando aí 10 questões de 60, você tá errando um sexto da prova. Não é, assim, é difícil, mas não é uma coisa impossível. Você tem um sexto da prova para errar. Mas você tem que ter noção de que você precisa estar bem na maioria das matérias, porque não é você ser craque em todas as matérias, é você estar sempre pingando ali, pô. Você não pode perder questão de sustentabilidade, regimento interno você pode perder questão, mas pô, uma de duas, se você tivesse perdido uma, 53, eu ainda estaria nomeado hoje no TRT da 23ª região, mas você tem que ser consistente ali, ó, 10 de 10 em direito constitucional, 7 de 10 em processo do trabalho, poderia ter feito 8 de 10 em direito constitucional e 8 de 10 em processo do trabalho, seria mais ou menos a mesma coisa. Então é isso que você tem que levar em consideração, não adianta você ser o mestre de uma matéria e ser muito fraco em outra matéria, você tem que ser consistente em tudo, e uma métrica mais ou menos que eu sei que vocês estavam pedindo, e por isso eu fiz esse vídeo para vocês, entre 50 questões de 60 e uma boa redação, é mais ou menos o que vai te colocar bem posicionado para ter chance de nomeação em 4 anos em um Tribunal Regional do Trabalho. Se você fizer menos do que isso, até uns 48, mas for melhor na sua redação, isso pode se equilibrar também. Pô, fiz uns 48, mas tirei 900, por exemplo, na minha redação, tirei 9.1 na minha redação ao invés de 8.1, pô, dá para ainda ser aprovado. Mas, pô, tirei 47 e tirei 7 na redação, você já vai lá para baixo. Então, quanto melhor você for na redação, te dá a oportunidade de ter um pouco mais de deslize na prova objetiva. Quanto melhor você for na prova objetiva, te dá a oportunidade de ter um pouco mais de deslize na redação. Então, você tem que ir equilibrando isso. Mas um bom parâmetro, mais uma vez, 50 questões e uma boa redação. É muito provável que em 4 anos você esteja dentro de qualquer um dos regionais que vão abrir vaga aí nos próximos anos de TRT. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Clica no botão de gostei, deixa um comentário aqui, vai me seguir lá no Maus de TFCC, confere o link dos meus cursos aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. E até mais.